E aí? Prontos para mais uma dose? Antes de começarmos, é essencial assistir ao vídeo anterior para compreender os acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Agora, retomemos nossa história. Rapidamente, ela se lembrou da ex-duquesa Tuânia, conhecida por seu talento natural em encantar as pessoas. Convencida de que essa seria a melhor forma de atraí-la, ordenou que Rose chamasse o jornalista Janal. Algum tempo depois, quando ele já estava à sua frente, visivelmente nervoso, pediu que publicasse no jornal que ela estava se adaptando à nova vida, mas que sentia falta de antigos amigos, solicitando ainda que seus nomes fossem citados. No dia seguinte, ao ler o jornal e constatar que Janal havia seguido suas instruções à risca, concluiu que agora restava apenas esperar que Tuânia lesse a matéria e fosse procurá-la. No entanto, antes que pudesse se concentrar nisso, Heinley apareceu em seus aposentos com a expressão abatida. Ele havia lido o jornal e estava triste por acreditar que sua rainha se sentia solitária. Enquanto isso, no Palácio Oriental, a rata desfilava pelos corredores com um ar triunfante, girando sobre si mesma enquanto imaginava que, um dia, tudo aquilo lhe pertenceria. Em meio ao passeio, tirou o lençol de uma das cadeiras, mas percebeu que o assento estava estranho. Ao levantar a almofada, encontrou vários documentos e uma carta. Tratava-se de papéis sobre orfanatos, asilos e outras instituições de caridade. A carta, escrita por Navier, informava que o financiamento dessas instituições seria encerrado após o divórcio, mas que a rata poderia solicitar uma nova rodada de apoio ao se tornar imperatriz. Caso fosse negado, ela poderia sustentá-los com seu próprio dinheiro, desde que os recursos fossem destinados aos necessitados, e não a si mesma, e doar tudo de forma anônima. No mesmo instante, 2 cheques de 10 milhões de cruts caíram no chão. Ainda assim, a rata sentiu-se no direito de gastar o valor como quisesse, convencida de que Navier estava tentando zombar dela. Em outro ponto do palácio, Soviet estava perdido em pensamentos, questionando-se se Navier havia recebido sua carta. Isso o levou a recordar o dia em que os pais de Evalie lhe pediram bênçãos para que a filha crescesse saudável, após anos tentando ter um herdeiro. Decidido, chamou o marquês e perguntou se Evalie ainda frequentava a escola de magia. Ao ouvir que sim, e que a família de Navier ainda a patrocinava, ordenou que o apoio financeiro fosse interrompido e que a garota fosse trazida até ele. A rata, ao ser informada pelo visconde de que Soviet queria ver Evalie, ficou furiosa. Perguntava-se por que ele insistia em trazer para perto todas as pessoas importantes para Navier, mesmo ela não estando mais ali. Tentou descobrir o motivo do encontro, mas o visconde informou que ainda não sabia de nada e que voltaria mais tarde com informações. Sozinha, a rata observou enquanto sua dama, Delice, retirava as xícaras da mesa e tentava tranquilizá-la, afirmando que Soviet não faria nada questionável. Com desdém, a rata respondeu que ela não deveria se intrometer, pois não conhecia Soviet tão bem quanto ela. No reino ocidental, Navier e Heinley finalmente tiveram um momento a sós. Ela afirmou que não se sentia sozinha, pois tinha suas damas, seu irmão e, acima de tudo, Heinley ao seu lado. Ainda assim, demonstrou preocupação com o que as pessoas poderiam pensar sobre o casamento, temendo que o considerassem extravagante demais. Incapaz de esconder mais a verdade, Heinley decidiu revelar algo importante. Navier imaginou que ele confessaria seu amor, o que não seria uma surpresa. Mas ficou em choque quando Heinley se ajoelhou, beijou sua mão e anunciou que ela seria a primeira imperatriz do Império Ocidental. Apesar da surpresa, não sentiu tristeza. Ao contrário, passou a refletir sobre como aquele acontecimento seria registrado nos livros de história. Mais tarde, enquanto lia tranquilamente, foi informada de que um jornalista do Tribunal Azul desejava entrevistá-la. A conversa começou de forma cordial, mas o clima se tornou tenso quando ele insinuou que ela deveria nutrir grande carinho por sua terra natal e questionou o que faria caso os dois reinos entrassem em conflito. A narrativa então retornou a Delice, que desabafava sobre ter irritado a rata e expressava o desejo de tirar férias, embora temesse deixá-la ainda mais irritada. Arione apoiou a ideia,
lembrando que, em breve, Delice estaria extremamente ocupada com os preparativos do casamento e com o serviço à imperatriz. Em casa, Delice continuava inquieta e questionou o irmão se ele realmente gostava da rata. Ele respondeu prontamente que sim, afirmando que ela estava ao lado do povo. Ainda assim, Delice não conseguia esquecer o olhar frio que recebera dela. De volta à entrevista, Navier respondeu que mesmo que tal conflito ocorresse, a decisão não caberia a ela, já que a rainha cuidava apenas da política interna e não de assuntos externos. Após a saída do jornalista, Rose se aproximou para avisar que as damas do Império Oriental haviam chegado. A cena se deslocou para o reencontro caloroso, com Navier abraçando-as e perguntando sobre a demora. Laura explicou que seus pais relutaram em deixá-la partir, enquanto a condessa Joubert precisou resolver pendências antes da viagem. Enquanto as damas se apresentavam, Navier sentia alegria ao imaginar que todas se tornariam próximas novamente. Pouco depois, a condessa informou que alguém muito importante desejava vê-la. Ao encontrar Nian, Navier a abraçou imediatamente. Já sentadas, perguntou sobre o Visconde Landry, mas Nian respondeu que eles estavam apenas namorando e que pretendia manter as coisas assim. Navier então explicou por que a havia chamado, mencionando que, apesar de Krista não ser mais rainha, ainda tinha muitos apoiadores e que precisariam de Nian para ajudar a controlar a alta sociedade. Paralelamente, no escritório de Heinley, ele estava inquieto por não ver Navier havia um dia inteiro, até ser interrompido pela notícia de que um grupo de cavaleiros havia montado acampamento perto da capital, e que o líder não lhe era desconhecido. Nian comentou que os cavaleiros queriam retribuir um favor a Navier, pelo menos o líder deles, enquanto Heinley refletia, certo de que havia um segredo por trás daquela visita. Heinley, por sua vez, ficou surpreso ao saber que o líder desejava encontrá-lo publicamente, já que eram conhecidos por não se mostrarem a público. Landry explicou que não buscava conflito, mas sim recompensar Navier por ter salvado sua vida, oferecendo-se para ser seu guarda pessoal, até que guardas definitivos fossem escolhidos. Heinley apenas sorriu, afirmando que essa era uma decisão que deveria ser feita pessoalmente por Navier. A narrativa seguiu para Krista, que acabara de receber a notícia de que os cavaleiros protegeriam Navier. Embora relutasse em admitir, sentiu uma pontada de inveja. Ainda assim, ordenou que enviassem flores como presente. Suas damas reagiram com choque, mas Krista afirmou que, inimigas ou não, deveria parabenizar Navier quando ela se saísse bem. Apesar das sugestões de impedir que Navier assumisse o controle, Krista concluiu que qualquer tentativa apenas a ridicularizaria e irritaria Heinley. Mais tarde, Landry fez oficialmente o pedido para se tornar o guarda pessoal de Navier, após aceitar. Masta se mostrava animada com a ideia de enfrentar cavaleiros altamente treinados, mas foi interrompida por Laura, que informou que alguém do Império Oriental desejava vê-la. Diante de um dos secretários de Soviet, recebeu uma carta. Nela, Soviet explicava seu plano: manter Rasta como imperatriz por apenas 1 ano, garantindo a legitimidade do filho. Depois disso, tudo voltaria ao que era antes, e Navier recuperaria sua posição. Ele também pedia desculpas por não ter falado diretamente com ela sobre esse plano. Diferente de Soviet, Navier refletia profundamente sobre as consequências que aquele plano traria. Sabia que Rasta não desistiria facilmente da coroa e que a criança, ao crescer, poderia odiá-la, acreditando que ela havia manipulado Soviet. Além disso, Navier não estava disposta a não abandonar Heinley, a pessoa que lhe estendera a mão justamente quando Soviet a humilhava. Pouco depois, Heinley surgiu na varanda. Ele explicou que aparecera ali por receio de que algum dos homens de Soviet tentasse influenciá-la a voltar. Navier respondeu com firmeza que isso não aconteceria, pois agora era sua esposa e sequer havia enviado uma resposta a Soviet. Enquanto isso, em outro lugar, um mago repreendia Kaufmann por ter criado uma poção do amor. Ele começou a listar diversos antídotos possíveis, mas Kaufmann afirmava já ter tentado todos. Diante disso, o mago apresentou 3 hipóteses, embora nenhuma fosse totalmente segura.
A primeira era que a poção tivesse sido elaborada com perfeição excessiva. A segunda sugeria que, como muitos magos estavam perdendo seus poderes, os antídotos também poderiam estar enfraquecidos. Por fim, a última hipótese era de que Kaufman já tivesse sentimentos pela pessoa afetada. A conversa foi interrompida quando um garoto apareceu avisando que alguém do Reino Ocidental desejava ver com Kaufman. Ao mesmo tempo, Soviet estava fora de si por não ter recebido qualquer resposta de Navier. Um de seus secretários comentou que Nian e Landry estavam ao lado dela no Reino Ocidental, o que apenas aumentou sua frustração. Mais tarde, ele discutiu com o Duque de Tuânia, que insistia para que trouxesse sua ex-esposa de volta. O Duque alegava que Rasta fora responsável por lhe dizer que Nian estava o traindo. Soviet, no entanto, não quis ouvir. Alegou que ele parecera animado quando conversava com ela naquele dia, o que contradizia as acusações. O Duque tentou explicar que Rasta afirmara ter visto um casal nobre se abraçando em um local discreto do palácio. Embora não tivesse citado nomes, a descrição coincidia com a de Nian. Ainda assim, Soviet encerrou a conversa, afirmando que nada poderia ser provado. Mesmo assim, no fundo, ele sabia que Rasta tinha motivos para desconfiar, ainda que não quisesse admitir. Após receber a notícia de que Kaufman também havia partido para o Reino Ocidental, Soviet ordenou que um de seus secretários acelerasse ao máximo os preparativos do casamento. Exigiu ainda que fosse enviado um convite a Heinley, deixando claro que queria garantir sua presença. Quando entrou no quarto de Rasta, encontrou-a experimentando vestidos. Quando Soviet disse para a estilista fazer algo simples, ela reclamava, dizendo que não queria algo simples, mas um traje digno de uma imperatriz. Cansado da discussão, Soviet cedeu e permitiu que ela ficasse com o vestido escolhido. Enquanto isso, nos aposentos de Navier, uma das damas de Crista chegou trazendo um presente. Navier agradeceu com educação. E após a saída de Marie, ficou pensativa sobre o que deveria oferecer a Crista em troca. Depois de mais uma visita frequente de Nian e Landry, Navier percebeu Heinley tentando novamente entrar pela varanda. Irritada por ele insistir em não usar a porta, fechou a cortina. Algum tempo depois, abriu a porta e o convidou a entrar. Heinley então anunciou que tinha duas notícias. A boa era que a data do casamento deles já havia sido marcada. A ruim era que Soviet solicitara a presença dos dois em seu casamento. Visivelmente nervoso, Heinley perguntou se ela pretendia ir. Navier respondeu sem hesitação que sim. Não deixaria de ver seus pais e amigos por causa de Soviet. Heinley concordou, afirmando que também compareceria, pois seus próprios pais também estavam no Império Oriental, e também aquela seria uma boa oportunidade para conquistar a família de Navier. Após a saída de Heinley, suas damas retornaram trazendo maçãs. Navier aproveitou o momento para contar sobre o convite de Soviet, já que todas a acompanhariam. Como esperado, nenhuma delas ficou animada com a ideia. Pouco depois, Laura anunciou a chegada do mordomo da família Amares. Ele informou que Merlaneia aceitara o convite e pediu que fosse marcada a data e o horário do encontro. Navier agendou para o dia seguinte, à 1h da tarde. No encontro, Merlanei deixou claro que já estava ciente dos planos de Navier em usá-la como ponte para a alta sociedade. Em troca de sua ajuda, exigiu que Crista fosse afastada do palácio. Explicou que, após sua briga com ela, alguns seguidores de Crista começaram a importunar seus amigos e a si mesma. Navier respirou fundo e respondeu que pensaria no assunto. Depois que Merlane partiu, Rose comentou que achava estranho tamanha determinação apenas por causa de incômodos. Recordou ainda que Merlane era a mais nova da família Amares e que, após o Marquês adotar um menino como sucessor, ela passara a desejar ser a única herdeira do título. Ao ser questionada sobre a ligação disso com Crista, Rose explicou que o sobrinho adotivo era o terceiro filho do Duque Riverty, um aliado direto de Crista. A revelação deixou Navier ainda mais pensativa sobre qual decisão tomar. Tão absorta em seus pensamentos, Navier mal percebeu quando chegou o dia da viagem ao Império Oriental. Durante o trajeto,
Mastas lia animada uma carta de seu irmão, que também contavam que Kossair estava se tornando bastante popular entre os cidadãos. Em vez de apenas emitir vereditos, ele costumava espancar aqueles que haviam feito mal ao povo. Navier achou o método violento, mas sentiu alívio ao saber que o irmão estava se saindo bem. Ela também esperava que seus pais ficassem tranquilos ao vê-la ao lado de Heinley e questionava se reencontrar Soviet e a rata, agindo de forma tão afetuosa, ainda a afetaria. Desejava provar, acima de tudo, que estava bem sem ele. Navier se sobressaltou quando percebeu que a carruagem havia parado. Ao abrir a porta, encontrou Heinley sorrindo, dizendo que gostaria de ficar a sós com ela durante a viagem. Pouco tempo depois, já juntos na carruagem, Navier pediu inesperadamente que ele se transformasse em rainha. Sem hesitar, Heinley atendeu ao pedido. No entanto, a transformação não pode durar mais, pois o cocheiro imediatamente parou a carruagem, dizendo que ambos teriam que descer. Para que Heinley pudesse se transformar e vestir suas roupas novamente, ela se virou, respeitando sua privacidade. Tudo parecia calmo, até o instante em que ele avisou que já estava pronto. A carruagem, de repente, se inclinou violentamente. A roda havia quebrado. O coração dela disparou. Quanto mais Heinley tentava se afastar para manter a distância, mais escorregava em seu vestido, criando uma situação constrangedora demais para ser ignorada. Quando finalmente conseguiram sair da carruagem, o silêncio foi imediato. Todos os olhares estavam fixos neles, cheios de choque, surpresa e rostos corados. Durante todo o restante do caminho, ela seguiu em silêncio, acompanhada apenas de suas damas de companhia, com a mente pesada e o coração inquieto. Ao se aproximarem do destino, seus pensamentos se tornaram ainda mais profundos. Como aquele povo reagiria ao vê-la novamente? A antiga imperatriz, agora rainha de outro reino. Chegaram à casa de seus pais, onde permaneceram apenas um dia, curto demais para acalmar seu coração. Na manhã seguinte, partiram rumo à capital do império. A cena muda. Rasta desperta no meio da noite. O quarto está frio. A cama, vazia. Um incômodo aperta seu peito. Ela se levanta e começa a procurá-lo. Ao abrir levemente a porta, o vê. Soviet, sozinho, bebendo, os ombros pesados. Antes que ela pudesse chamá-lo, escuta sua voz embargada, quebrada pelo arrependimento. Navier. Ele bate no próprio peito, chorando, como se quisesse arrancar a dor dali. Rasta observa, paralisada, incrédula. Por que ele estava chamando por ela? Na manhã seguinte, enquanto observava seu vestido, Rasta permanecia perdida em pensamentos. Foi então que entendeu o motivo daquele hematoma em seu peito. Não era apenas físico, era a marca de algo muito mais profundo. O Barão Lunt a tira de seus devaneios. Ela sorri docemente, escondendo o turbilhão dentro de si. Interpretando mal aquele sorriso, ele comenta que Navier estaria presente no casamento. O rosto de Rasta se endurece. Irritada, ela se vira bruscamente e ordena que deixem seu vestido ainda mais bonito, mais chamativo, mais impossível de ser ignorado. Enquanto isso, Navier caminhava pelos corredores do palácio. Cada passo ecoava como uma lembrança. Nunca imaginou que pisaria ali novamente apenas como hóspede. Em seus aposentos, apenas 2 damas permaneceram com ela. Laura e Jo Boubert haviam ido rever suas famílias. Ainda assim, ela não ficou sozinha por muito tempo. Pessoas queridas vieram vê-la, seguidas por damas e antigas amigas. No dia seguinte, Navier caminhava ao lado de Heinley. Recordavam momentos do passado, até mesmo o dia em que insetos foram usados contra a rainha. Uma memória engraçada. A conversa foi abruptamente interrompida quando o soviete surgiu diante deles, o semblante fechado, os olhos carregados de algo que não era apenas raiva. Ele disse que precisava falar com Navier. A sós. Navier recusou de imediato. Sua voz era firme, inabalável. Se ele tivesse algo a dizer, que dissesse ali, diante de seu marido. Soviet não respondeu.
Apenas ficou parado, em silêncio, observando aquilo que havia perdido para sempre. Quando Navier e Heinley se afastaram, ficou apenas o vazio. No dia seguinte, o império brilhava. Era o dia do casamento. O salão estava decorado do chão ao teto, luxuoso, quase excessivo. Quando o sino tocou, Soviet e Rasta entraram. Mas ao vê-la, Soviet sentiu um choque. Rasta estava exagerada. Ornamentos demais, brilhos demais, como uma árvore de Natal viva. Durante a cerimônia, pequenos risos escapavam dos convidados, discretos, mas cruéis. Antes de se apresentarem ao povo, Soviet ordenou que Rasta trocasse de roupa. Ela insistiu, dizendo que os cidadãos deveriam vê-la exatamente como se casara. A paciência dele se rompeu. Mandou que ao menos retirasse aqueles acessórios ridículos. Ao saírem do palácio, Rasta estava visivelmente abatida. Mas tudo mudou quando o povo começou a aclamar seu nome, desejando-lhe uma vida longa. Um sorriso radiante tomou seu rosto. Atrás deles, Navier e Heinley surgiram, representantes do segundo reino mais poderoso. Assim que o povo os viu, o silêncio foi absoluto. A antiga imperatriz estava ali. Mais tarde, no salão de recepção, presentes eram entregues ao novo casal. Enquanto isso, a mesa de Navier estava cercada de nobres que ainda desejavam manter laços com ela. A música começou. Olhares se voltaram para Soviet e Rasta. Heinley convidou Navier para dançar. Depois, Helgi. Ela percebeu algo em seu olhar, algo não dito. Mas antes que ele falasse, Soviet apareceu, exigindo aquela dança também. Navier aceitou, por educação. Durante a dança, Soviet perguntou se ela ainda não tinha uma resposta, se ainda não voltaria a ser imperatriz. Navier respondeu com firmeza. Não. Ela não criaria o filho dele para, no futuro, a criança a chamar de inimiga. Mais tarde, descansando com uma taça de champanhe, Rose contou que Rasta se gabava de ter doado 20 milhões de kreutzes. Navier sentiu um peso no peito. Seria aquele o dinheiro que havia deixado? No segundo dia de comemorações, Navier convidou Rasta para dançar. Durante a dança, falou em tom baixo, frio e direto. Que ela recuperasse o dinheiro. Se não conseguisse, que tirasse do próprio fundo. Se precisasse, que pedisse ajuda ao Barão Lunt ou ao Marquês Karl. Então, virou as costas. Antes que pudesse se afastar, Rasta se jogou no chão, gritando de dor, alegando que sua barriga doía. Navier reconheceu o teatro, o mesmo drama usado tantas vezes. Soviet a pegou no colo e a levou às pressas. O médico não encontrou nada, apenas pressão excessiva. Rasta tentou culpar Navier, dizendo que havia sido ameaçada. Soviet, exausto, sem paciência, perguntou friamente: com o que ela te ameaçou? Rasta rapidamente ficou sem o que dizer. Rasta não queria contar que havia feito aquelas doações usando justamente o dinheiro que Navier havia ordenado que ela não usasse. Soviet apenas limpou suas lágrimas com frieza, mandou que ela fosse descansar e, sem dizer mais nada, virou-se para sair do quarto. Alguns dias depois, Navier caminhava lentamente pelo jardim. Talvez aquela fosse sua última vez ali. Foi então que encontrou Helgi. Ao se aproximar, percebeu que ele segurava algo nas mãos. Helgi lhe mostrou um colar, delicadamente encantado com magia. Com a mesma expressão estranha e contida que tivera no dia em que dançaram juntos, perguntou se ela estava chateada com o drama que Rasta havia feito. Navier, já acostumada àquele tipo de encenação, não se abalou. Ainda assim, algo na atitude de Helgi despertou sua curiosidade. Ele parecia diferente. Mas eles não eram próximos o suficiente para que ela perguntasse. Em vez disso, disse apenas que voltaria para seus aposentos. Helgi então se ofereceu para acompanhá-la. Na manhã seguinte, bem cedo, enquanto terminava de se vestir, Navier estava determinada a passar o dia com Heinley. Mal haviam conseguido ficar juntos durante sua estadia no Império Oriental. Porém,
Assim que abriu a porta de seu quarto, encontrou Soviet parado ali, à sua espera. Ele disse que precisavam conversar. Navier passou por ele sem hesitar e afirmou com voz firme que não havia feito nada contra Rasta. Soviet respondeu que não era sobre isso. O que ele queria dizer era outra coisa. Ele a queria de volta. Não muito longe, Henley tentavam escutar a conversa deles. Alguns dias depois, já de volta ao ocidente, Henley estava pensativo. Não conseguira ouvir toda a conversa entre Navier e Soviet naquele dia, e aquilo o incomodava. Seus pensamentos foram interrompidos quando Navier entrou no local. Animado, ele perguntou por que ela o havia chamado. Navier então tirou uma pequena caixa de presente e a estendeu para ele. Ao abri-la, Heinley encontrou uma pequena blusa. Confusa, sua expressão logo se transformou em encanto quando Navier explicou que aquela roupa era para quando ele se transformasse na rainha. Heinley ficou completamente fascinado. O presente não era apenas fofo, era íntimo, carinhoso. Navier pediu que ele se transformasse para poder ajudá-lo a vestir a roupa. Poucos minutos depois, lá estava Heinley se admirando na sua roupa nova, enquanto Navier ria suavemente e dizia que ele havia ficado muito fofo. Mais tarde, enquanto Heinley saltitava pelos corredores do palácio, McKenna observava aliviado. Pelo menos, ele não parecia mais tão depressivo. De repente, Heinley parou abruptamente. "Minha rainha, me acha fofo?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Em seguida, quis saber como as pessoas normalmente o viam. McKenna respondeu com sinceridade. Disse que ele era inteligente, mesmo quando não parecia. Sério, mesmo quando escondia isso. Romântico, embora quase ninguém percebesse. Heinley se entristeceu. Ele não queria que Navier pensasse que ele era um mulherengo. Mais do que tudo, não queria decepcioná-la, especialmente na noite de núpcias. Alguns dias depois, os cavaleiros que haviam participado do tour retornaram. Dias antes, Rose havia contado a Navier sobre uma tradição. Após desmontarem de seus cavalos, uma mulher colocava um lenço no bolso de um cavaleiro. Navier decidiu participar, embora temesse estragar o clima, como ocorrera no desfile do casamento. Henley e McKenna a tranquilizaram. Quando os portões se abriram, Kossair estava à frente, bem no centro. Isso significava que ele ocupava uma posição decidida pela popularidade. Navier sorriu, orgulhosa de seu irmão. Ao descer do cavalo, ela colocou o lenço em seu bolso. Mais tarde, Rose e Mastas carregavam 2 cestas cheias de cartas de amor destinadas a Kossair. Navier ficou surpresa. Seu irmão nunca fora tão popular, e ela imaginou que sua péssima reputação talvez não tivesse chegado ao reino ocidental. Ou talvez tivesse sido considerada exagerada, apenas rumores distantes. Se a popularidade de Kossair continuasse crescendo, não seria mais necessário se aliar a Merlene nem criar inimizade com Krista. Enquanto isso, Kaufman chegava ao reino ocidental. McKenna o recebeu e informou que o acompanharia até a Câmara das Estrelas. Ao chegar, Kaufman parabenizou Heinley por sua ascensão ao trono. Com um sorriso provocador, Heinley perguntou se ele não o parabenizaria também pelo casamento. Relutante, Kaufman o fez, dizendo que Navier certamente ficaria deslumbrante em seu vestido de noiva. Seu sorriso era forçado. Ele se esforçava para não demonstrar ciúmes, diferente de Soviet. Ainda assim, Kaufman teve que se conter para não socar Heinley como fizera com Soviet no passado. Enquanto isso, Soviet estava furioso ao receber o convite de casamento de Heinley. Seu funcionário continuava relatando assuntos do Império, incluindo a doação de 20 milhões de kreuts feita por Rasta. Soviet afirmou que os cheques eram imperiais e que Navier provavelmente os havia deixado. Ao perceber que Rasta estava recebendo o crédito por dinheiro que não era dela, ele ficou chocado. Questionou se não deveria recuperar o valor, mas Soviet concluiu que não seria necessário. Seria bom para a imagem de Rasta. No Palácio do Oeste, Rasta estava feliz. Agora tinha uma ala inteira só para ela. Mas a alegria durou pouco.
Irritada, começou a criticar sua dama por não parecer feliz. A dama respondeu que não era isso, mas sim o fato de ninguém da nobreza ter enviado um presente para ela após o casamento. A mesa que deveria estar repleta estava vazia. Rasta tremia de raiva, convencida de que Navier havia influenciado os nobres contra ela. Foi então que notou uma pequena caixa caída embaixo da mesa. Ao abri-la, encontrou um anel. Era de Elge. Enquanto isso, Navier foi encontrar Krista. Foi direta. Disse que não queria uma guerra psicológica entre elas. Krista concordou, mas exigiu manter certa distância. Navier aceitou com um sorriso forçado. Na varanda, observando o jardim, Navier pediu que enviassem flores a Merlene. Pouco depois, avistou Kaufmann. Mais tarde, eles estavam em seu aposentos. Conversaram, mas ele permaneceu calado o tempo todo. Quando ele saiu, Rose comentou que aquilo havia sido rude da parte dele. Navier apenas respondeu que ele era tímido. Do lado de fora, uma dama observou Kaufmann sair dos aposentos de Navier com uma expressão profundamente abatida. Mais tarde, essa mesma dama comentou com Krista que talvez pudessem trazer Kaufmann para o lado delas. Afinal, parecia que ele e Navier não se davam tão bem. Você que tá vendo isso até o fim, obrigada por estar aqui. Me acompanha pra gente seguir crescendo juntinhos.